Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Hoje, dia 23 de junho, terça-feira. Nós vamos começar hoje com a nossa aula de ciências, tá? Vamos continuar falando sobre os vegetais, sobre as plantas. E hoje vamos falar na página 66. Vamos falar sobre como nascem e crescem os vegetais, né? E a tia iniciou a aula de hoje com um vídeo sobre a bolinha marrom. Quem sabe me dizer quem é a bolinha marrom? É a semente, não é? A sementinha que foi voando com o vento, voando, até que ela foi dormir, né, num lugarzinho lá na terra, e ela foi se desenvolvendo. Então foi um vídeo bem lúdico. Lúdico é o quê? Bem divertido, para vocês entenderem melhor como é o desenvolvimento a partir de uma semente, tá certo? Então, livro aberto na página 66. A tia vai ler. Marca texto juntinho com vocês, se precisar, já está na mão e a gente vai marcar, certo? Posso começar a leitura? Então vamos lá. Você já parou para pensar em como as plantas nascem e se reproduzem nos ambientes naturais, sem que ninguém as tenha plantado? Muito bem. Uma das formas é através das sementes. O vento e a água dos rios e das chuvas podem transportar sementes para locais distantes da planta de origem. Então, é exatamente o videozinho da bolinha marrom, não é? Que ela foi voando com o vento e foi parar em outro lugar. E lá ela adormeceu para começar uma nova história, uma nova fase da vida dela, tá? Então, nós vamos pegar o marca-texto e já vamos passar aí, ó. Uma das formas é através das sementes. O vento e a água dos rios e das chuvas podem transportar sementes para locais distantes da planta de origem. Então, aí tá mostrando exatamente isso. A água da chuva pode transportar as sementes para longe da planta de origem. E aí tem uma plantinha aí com um dia de chuva, né? Então essa sementinha ela pode ir com a água da chuva ou com o vento. E também de outras maneiras que nós vamos falar agora aí. Então vamos lá. Há sementes que têm estruturas que permitem a elas grudar nos animais e até mesmo em nossas roupas, tá? Fazendo com que sejam carregadas para outros lugares. Esse tipo de semente é popularmente chamada de carrapicho. Carrapicho são plantinhas que elas grudam. Elas grudam nos animais quando eles estão ali por perto delas ou na nossa roupa, né? Quem aqui já foi a uma pracinha ou a um lugar que tenham várias plantas e já veio com algumas sementinhas grudadas no sapato ou na roupa, não é? Aquilo ali é uma semente. E aí quando você tira aquela semente ali, se tiver uma terra, um lugar saudável, com uma terra que tenha nutrientes, ela vai dar origem a uma nova planta, tá? Então, como é que a semente pode passar sem você plantar? Né? Você pode ir lá pegar a sementinha e plantar, mas existe também essas outras formas que a semente ela se desenvolve através do vento, da água da chuva ou se grudando nos animais ou nas nossas roupas. Então vamos lá. Algumas sementes são transportadas dentro do corpo dos animais, que, ao se alimentarem, ingerem também as sementes dos frutos. E depois, quando eles vão fazer o número 2 deles,
que são as fezes, né, do animal, essas sementes são depositadas em novos lugares, tá? Então, tem animaizinhos que se alimentam das plantas, dos vegetais, e essas sementes vão parar dentro do organismo dele. E quando eles vão evacuar, né, que são as fezes dos animais, essas sementinhas, elas saem nas fezes dos animais e ali elas dão origem a uma nova plantinha, certo? Todo mundo entendeu até aí? Não tem dificuldade. Aí embaixo está mostrando, ó, um carrapicho. Olha lá como é um carrapicho, tá vendo? Grudado na calça jeans de uma pessoa. E na outra imagem é uma cutia comendo fruto. Olha lá a cutia comendo o frutinho, tá vendo? Ó? E aí ela vai comer esse frutinho, ele vai ser ingerido, não é? E quando ele for fazer o número 2, vai sair nas fezes e vai dar origem a uma nova plantinha, certo? Muito bem, então agora nós vamos para a página 67. A transformação de uma nova planta geralmente ocorre a partir de quê? O que eu falei aí? A bolinha marrom do vídeo, ela é uma semente. Então, é a partir da semente que se transforma em outra planta. Em um processo chamado germinação. Então, o que significa germinação? Germinação é o crescimento de uma planta através da semente. Então, nós vamos pegar o marca-texto e vamos passar aí, porque isso é muito importante. A formação de uma nova planta geralmente ocorre a partir de uma semente, que é um processo chamado germinação. Então, marca esse parágrafo que a tia acabou de ler para vocês. Pode marcar, tá? Que é importante para vocês saberem. Continuando, grande parte dos vegetais produz novos seres semelhantes a eles, não é? Quando você planta uma semente ou quando essa semente é depositada ali através do vento, da chuva ou de outros animais, ela vai dar origem a uma planta igual a semente que veio daquela plantinha. Então, semelhante é o quê? É igual. É por meio da semente, através da semente que ela vai dar origem a uma nova planta. A semente é a única parte do fruto que pode dar origem a outra planta. Então, por exemplo, o fruto, o que é o fruto? É a maçã, é a laranja, é a uva, é a manga, a melancia, o mamão. Se você pegar um mamão inteiro e plantar ele não vai acontecer nada. Por quê? É a partir da semente. A semente que tem dentro desses frutos. Dentro do mamão não tem os carocinhos? São as sementes. Dentro da maçã não tem os carocinhos? São as sementes. Da laranja, da uva, da manga, né? Muito bem. Então, vamos lá. As sementes podem ter várias formas. Há sementes pequenas e sementes grandes. Alguns frutos têm muitas sementes, outros têm uma só. Então, aí tem um exemplo, aliás, tem vários exemplos. O abacate, por exemplo, olha a semente do abacate. É simplesmente um caroço bem grande, não é? É o abacate. Já a melancia, ela é grande, a melancia, mas olha quantas sementes tem dentro da melancia. Todos os carocinhos da melancia, eles são as sementes. Então, a melancia é grande com sementinhas pequenas, tá? Aí eu tenho a abóbora, olha a abóbora também. Dentro de uma abóbora há várias sementes.
E a manga, que é o pé de manga, a mangueira que a tia tem aqui. Assim que essa mangueira der frutos, eu vou mostrar para vocês a manga. Olha lá o caroço da manga, é um só. Então, ó, o abacate, a manga, eles têm simplesmente um caroço, que é uma semente. E algumas outras, ó, essa é uma fruta, né? E esse é um legumes, a abóbora, tá? Tem várias sementes, certo? Todo mundo entendeu até aí? Muito bem. Então, agora nós vamos para a página, virou página 68. E na página 68 está dizendo assim: para se desenvolver e germinar, a semente precisa de condições apropriadas. O que significa condições apropriadas? São condições necessárias para que ela possa se desenvolver ali naquele lugar. Quais são? Vai passar o marca-texto aí, tá? Terra rica em nutrientes. Se você colocar num lugar onde não é uma terra saudável, um solo fértil, não vai acontecer nada, tá? Então, a terra, ela tem que ter nutrientes, tem que ter água e tem que ter a luz do sol e o ar, né? Ela é um ser vivo. Então, se não tiver esses princípios básicos, não vai ter o desenvolvimento. Como é um ser vivo, precisa de água, luz, calor do sol, o lugar próprio para ela, tá bom? Então, vai passar o marca-texto. Para se desenvolver e germinar, a semente precisa de condições apropriadas. Terra rica em nutrientes, água, luz do sol e o ar. Passa o marca-texto aí. E aí nós temos o crescimento da plantinha de feijão. O feijão, o grãozinho de feijão é uma semente. Se você plantar, ele vai se desenvolver, né? Vocês, com certeza, no primeiro ano, fizeram essa experiência do feijão, né? Num copinho, com algodão, e aí colocaram ali. Na escola, nós íamos fazer também, mas como nós estamos online, né? Eu aqui, vocês aí. Na próxima aula, não é hoje, na próxima aula, nós vamos plantar um feijãozinho, tá? A tia vai fazer junto com vocês, mas é só na próxima aula. Então, vamos lá. Observe o crescimento. Primeiro tem a semente, as sementes que são os carocinhos de feijão. Depois aparece o quê? As primeiras raízes. Olha lá a raiz dela. Logo depois, a primeira folha, que é quando sai da terra, né? Exatamente como apareceu no vídeo. Depois as folhas ficam maiores. As raízes também vão ficando maiores, porque elas vão ficando mais fortes. Elas vão crescendo também junto com a plantinha, junto com essa semente que vai se transformar. E depois aparecem as folhas formadas e as raízes também formadas, bem firmes, para sustentar toda aquela plantinha, todo o desenvolvimento dela. Existem vegetais que podem se desenvolver também a partir de mudas, tá? Quem aqui já foi num hortifruti ou num lugar onde tenha, onde venda, né? Onde tem a venda de plantinhas, de mudas. Então, é uma mudinha bem pequenininha e daquela muda você consegue fazer a reprodução de uma nova planta, certo? Então, aí tá explicando isso, ó. Uma planta que está no começo do seu crescimento é chamada de muda. Há vários vegetais que podem formar sua muda a partir de uma folha, de um pedaço de galho ou de uma raiz. E aí ela cresce a partir dali. Então pega o marca-texto e vai passar nisso, ó. Uma planta que está no começo do seu crescimento é chamada de muda, ela é pequenininha.
há vários vegetais que podem formar sua muda a partir de uma folha, de um pedaço de galho ou da raiz de uma planta já crescida. Então, você tem uma planta grande, né? Se você for lá nessa planta e pegar um galho dela, uma folha ou um pedacinho da raiz, você pode plantar e ela vai crescer e se desenvolver a partir dessa muda. Não é através da semente, é um pedacinho dessa planta que você vai plantar e ela vai se desenvolver. Só que não são todas. Então, por exemplo, aí ele deu um exemplo, ó. Quando pegamos um galho de uma roseira, por exemplo, e o colocamos na terra, pode nascer uma nova roseira. Então, aí tá mostrando, tá vendo? O menino, ele pegou um galinho só da roseira, plantou num vasinho, né? Pegou, levou para casa. E aí ele foi num jardim, pegou esse galinho e plantou. E aí ele foi cuidando, né? Foi colocando água, ela recebeu a luz do sol, o ar puro, e ela se desenvolveu. Através de quê? De um galho, certo? Muito bem. Agora, na página 69, tem uma atividade. E essa atividade vocês vão fazer sozinhos e a tia vai colocar o gabarito. Bom, já sabemos que uma plantinha, ela pode se desenvolver e germinar a partir de duas situações. Ou de uma semente ou de uma muda, ok? Muito bem. E aí vocês vão escrever exatamente isso que a tia acabou de falar. Vai pintar a parte do fruto que tem a função de dar origem a uma nova planta. Qual é a parte que dá origem a uma nova planta? Sementes, muito bem. E vão escrever o nome dessas frutas. No número 3, marque com X o que é necessário para que uma muda cresça e se transforme em uma planta. E aí tem as opções aí. O número 4 nós não vamos fazer porque esse livro, esse caderno de atividades está na escola. Quando nós voltarmos, nós vamos fazendo devagarinho para colocar na ordem. Combinado? Então, hoje nossa aulinha de ciências foi também sobre as plantinhas e como elas se desenvolvem. Espero que todos vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso. Façam o trabalhinho de vocês e corrijam com o gabarito. Tá certo, meus lindos? Então, ó, beijo grande para vocês. Até a próxima.